Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os irmãos que estão ouvindo este shiur. Bem, nós vamos falar hoje de Romanos capítulo 7. Nós, nos vídeos anteriores, falamos os capítulos anteriores e demos a explicação o que Paulo queria se referir em questões para a comunidade messiânica de Roma, né? E como nós já vimos também, Paulo ele nunca escreveu para igreja, não existia igreja, existiam sinagogas, congregações messiânicas. E no capítulo 7 de Romanos ele diz o seguinte: irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela Torá ao seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torá que diz respeito ao marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera, caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre desta parte da Torá, se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá, por meio do corpo do Messias Yeshua, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Elohim. Pois quando vivíamos de acordo com nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Mas agora fomos libertados deste aspecto da Torá, porque morremos para os que nos dominavam, de modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito e não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Portanto, que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? O Eterno não o permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça, se a Torá não tivesse dito não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois a parte da Torá, o pecado está morto. Anteriormente eu vivia fora das estruturas da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim trouxe, na verdade, morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Então algo bom se tornou em fonte de morte para mim? O Eterno não permita, ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, para que pudesse ser claramente exposto como pecado, de forma que o pecado, por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira pecaminoso. Porque sabemos que a Torá é do Espírito, enquanto a minha estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. No entanto, o meu comportamento não desejo fazer o que faço, em vez disso faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torá é boa. Entretanto, agora sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha velha natureza.
Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço. Contudo, se eu faço o que é verdadeiro eu não desejo, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de Torá perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Por quê? No meu interior, concordo totalmente com a Torá de Elohim, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da Torá, do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Graças a Elohim, ele o fará por meio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Em resumo, com minha mente, sou escravo da Torá de Elohim, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá do pecado. Romanos capítulo 8. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito que produz vida em união com o Messias e Yeshua me libertou da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, o Eterno fez ao enviar o próprio Filho como um ser humano com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com os desejos da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom, porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação ao Eterno, por não se submeter à Torá do Eterno. De fato, ela não pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar ao Eterno. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Elohim vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo pela razão de Elohim os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos do Eterno, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que nos torna filhos e por meio do qual clamamos Abba, isto é, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Elohim. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiro de Elohim, cordeiro do Messias. Co-herdeiros do Messias, se sofremos com ele a fim de também sermos glorificados com ele. Não acho que os sofrimentos pelos quais possamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação guarda com muita expectativa que os filhos do Eterno sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração
não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Elohim terão. Sabemos que até agora toda a criação geme como se estivesse com dores de partos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos. Isto é, temos um corpo redimido e libertado. Nossa esperança, somos salvos, contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuarmos a esperar pelos que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para sermos transmitidos por palavras. E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intenção a favor do povo do Eterno está de acordo com a vontade divina. Além disso, sabemos que o Eterno faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam, e é chamado de acordo com o seu propósito. Pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se confessassem, conformassem ao padrão do seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão também chamou, e aos que chamou também considerou justos, e aos que foram considerados justos também glorificou. Que então diremos dessas coisas? Se o Eterno é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas entregou a favor de todos nós, será possível que, não tendo dado seu Filho, que nos tem dado seu Filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Elohim? Com certeza o Eterno não fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Elohim quem os justifica, quem os punirá. Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu. E mais do que isso, ressuscitou, encontra-se à destra de Elohim e está agora pedindo o nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulação, dificuldade, tempo difíceis, perseguições, fome, pobreza, perigo, guerra, como diz o Taná. Por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Não, em todas essas coisas somos supervencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Elohim que procede mediante o Messias Yeshua nosso Senhor. Bem, lemos aí o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. Veja, Paulo ele está falando exatamente uma coisa extraordinária. Ninguém é capaz de cumprir toda a Torá. E o pecado ele só tem consciência quando é dito que aquilo é pecado. Então a Torá ela veio para mostrar quão pecadores nós somos. E é por meio da consciência que nós vamos obter a prática da Torá. Mas o próprio Eterno, sabendo disso, enviou o seu Filho para que, em qualquer deslizes que possamos ter, pecados, iniquidades, o sangue precioso de Yeshua possa nos purificar de todo o mal. Esse é o verdadeiro propósito que Yeshua veio fazer em nossas vidas. Infelizmente, existem muitas pessoas que dizem que Paulo está se contradizendo. Ele não está se contradizendo. Ele está dando uma halahá, uma interpretação da Torá para o Messias, para Yeshua. Veja,
Isso é extraordinário, isso é muito impactante. Então você que está me ouvindo agora, é necessário que você possa acompanhar, ler a Brit Hadashah, ler o Tanar, a Torá, ler as Escrituras e entender. Você tem que ler e entender. Você não pode somente ouvir, mas você tem que escutar. Ouvir, nós ouvimos com os ouvidos, mas escutamos com o cérebro. Então aprenda isso, ouça. Yeshua, ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Na realidade, ele estava falando para você ouvir, escutar de uma forma semita, né? Porque hoje em dia existem muitas linhas de judaísmo aí, por aí afora. Cada um quer ser o dono da razão, cada um quer ser o dono da verdade. E a verdade, ela não precisa de ninguém, ela fala por si própria, tá certo? Então eu deixo aí para vocês a carta de Romanos, capítulo 7, capítulo 8. Shalom, que o Eterno abençoe a todos.